Alô, gente! Chegando mais um Caxias Business, hoje especial para falar dos 70 anos do Cindy Lojas Caxias. Muitas histórias, muitas notícias que vêm pela frente também. Vai ser uma linha do tempo entre passado, presente e futuros, que a partir de agora a gente começa a conversar com um timaço aqui do Cindy Lojas que está hoje aqui comigo. Quero agradecer muito a presença de vocês, em especial a representatividade que vocês têm em levar esse legado bonito do Cindy Lojas. A nossa querida vice-presidente do Conselho Superior do Cindy Lojas, Idalice Manchini, seja muito bem-vinda aqui à X-Play. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre o Cindy Lojas, uma parte, aquela que me cabe falar, e sempre é um prazer, né, poder falar sobre. Nosso ex-presidente do Cindy Lojas e uma pessoa que eu falava nos bastidores com o teu amigo Sérgio Boff. Opa, que bom. Sempre teve grande representatividade dentro das entidades. Nosso ex-presidente do Cindy Lojas, Ivanir Gasparim, também um prazer recebê-lo. Prazer mesmo, eu acho que é para mim estar aqui nesse momento, né, nesses novos tipos de comunicação que nasce, né, e eu acho que o Cindy Lojas é um sucesso de startup, né? 70 anos, né? Com certeza. Talvez lá atrás não era essa palavra, acho que não, né? Mas que foi criada há 70 anos atrás e estamos continuando batendo tambor, né, Rossano? Acho que essa é a nossa função. E o nosso atual presidente, nosso querido Rossano Boff, seja também muito bem-vindo à casa. Muito obrigado, é sempre uma honra poder estar aqui com vocês conversando sobre o Cindy Lojas e principalmente agora nesse momento da comemoração dos 70 anos, que é uma história que vem lá de trás, lá de 1954, sempre com uma base muito bem estruturada, muito bem formada e que eu tenho também a honra e o prazer de poder estar fazendo a sucessão desses dois ex-presidentes também que nos apoiam, que apoiam toda a diretoria, estão sempre juntos aí na briga e nas batalhas pelo fortalecimento do comércio da nossa região. Antes da gente começar a contar a origem, eu acho que é legal dizer o seguinte: o Cindy Lojas, ele tem um DNA que a gente percebe, eu posso ser testemunha que eu já estou completando esse ano 20 anos de comunicação aqui nessa cidade, acompanhando também o trabalho de vocês. Eu vejo muito isso do mãos dadas. Vocês trabalham e sabem trabalhar isso muito bem juntos, né? Embora haja, às vezes, divergência de um ponto ou de outro, mas quando vocês se manifestam com muita força, mas com muita união também. Eu percebo isso e eu admiro muito isso na entidade de vocês. E agora, antes da gente contar como começou, eu gostaria que vocês contassem para nós como que é manter uma entidade de 70 anos. Desta forma, com essa visibilidade, com essa credibilidade, Gasparim, como é que é montar esse time e manter o time jogando bem? Olha, eu diria que é mais complexo do que você trabalhar numa empresa ou administrar uma empresa. Por quê? Porque numa empresa você, de alguma forma, pode mandar, né? Ou seja, existe uma hierarquia, como tem também no Cindy Lojas, mas no Cindy Lojas, como são trabalhos, principalmente da diretoria voluntário, né? Você tem que convencer. Eu acho que a diferença primordial é isso. E também o associado, como para muitos nem é obrigatório, mas a maioria é obrigatório, até porque depende da negociação salarial e da representação como um todo, né? Claro. Mas eu acho que uma das maiores desafios que nós temos é convencer, principalmente os empresários e pensar, né, que todo associado, todo diretor do Cindy Lojas, de alguma forma ele é um líder. Então você administrar líderes é mais complexo do que você administrar outras carreiras, né, que você tem a estrutura hierárquica bem definida. Certo. E dali também vai nessa linha assim do desafio da liderança, também com outras lideranças? Sim, com certeza. Eu sempre digo que o Cindy Lojas é mais difícil fazer a gestão do que a própria empresa, porque na empresa você decide por ela. No Cindy Lojas a gente tem uma diretoria, então tem que levar, que nem o Gasparim falou, tem que levar no consenso, né, de todos para poder decidir. Mesmo sendo o presidente, né, o nosso presidente também não decide por ele só. Tem que ter o aval ou, né, a concordância da diretoria. Então, sim, é difícil, né? Uma entidade grande representa aí 10 mil empresas, né? Interesses diferentes, né? E a gente tenta fazer com que a coisa funcione, mas
tem os percalços, né? Principalmente na área do governo, né? Então, 2018 a gente perdeu a contribuição sindical, né? Com a reforma trabalhista. E era algo que a gente contava certo e a gente teve que se virar sem aquilo de outras maneiras e colocar produtos novos e trabalhar em cima daquele produto para que a gente pudesse continuar dando para o nosso associado, para o nosso representado, a qualidade de sempre que nós temos no Sindilojas, que é, como você falou, aquela união dos lojistas e levar conhecimento para ele. Então, sim, é sempre um desafio. No passar dos anos ali, quando chegou 2020, 2021, veio a pandemia, muito difícil, né, de poder lidar com o lojista, fechar as lojas. Então, são épocas que a gente vai galgando, vai passando, sempre com a união de todos, sempre com a união de todos os diretores, dos lojistas, e a gente continua levando para frente ele. Até vindo para cá, eu pensei, eu acho que o pior já passou, né? Agora vamos... Agora a gente vai acomodando a situação. Isso, vamos dar uma acomodada no Sindilojas e, né, vida longa para o Sindilojas. Que bacana, né? Esse ponto de inflexão que teve aos sindicatos, né? Exatamente, a gente viu que houve aí um momento de criatividade, né? De uma necessidade ainda mais de estar junto, né, Rossano? Sempre, sempre. Eu acho que o que sobra para mim agora, depois desses depoimentos, é dizer que com os limões a gente acaba fazendo a limonada. Excelente, né? excelente. Então, sim, tem as dificuldades, isso é natural. Acontecem, sim, as divergências a nível de diretoria, e isso é natural. Né? O importante é que não percamos nunca o foco. Tá? Então, essa é a linha de raciocínio e esse é o norte. Por isso, a importância sempre dos conselhos, do Conselho Superior, de toda a diretoria ampliada, de toda a diretoria efetiva, porque as ideias e as demandas, elas vêm do comércio e vêm da categoria do comércio a qual a gente defende e trabalha por ela, e sempre pelo fortalecimento dela. Então, esse é o objetivo. Muitas conversas, muita demanda, muita controvérsia, mas sempre se encontra um ponto de equilíbrio, porque a gente sabe que o foco do Sindilojas é realmente a proteção e a segurança jurídica do lojista, da nossa categoria. Então, como o Gasparim falou, a nossa convenção, o nosso alinhamento com o sindicato laboral, também ele precisa ser de muito equilíbrio, que é isso que leva também a segurança para o lojista, principalmente a segurança financeira e jurídica quanto aos seus funcionários. Então, precisa ter essa harmonia, tanto do Sindilojas com o sindicato laboral e do lojista com os seus funcionários. E aí que a gente vai trabalhando para esse ponto de equilíbrio, porque isso se transforma num bom atendimento lá na loja e que o objetivo é que a gente satisfaça lá o cliente final. Né? E as brigas também, hoje a briga da pauta é a questão do aumento dos impostos. Sim. Então essa batalha é uma batalha muito forte que a entidade faz em conjunto com todas as outras entidades que trabalham a favor do empresariado e da arrecadação de tributos, porém com a estabilidade e a saúde financeira das empresas. A Idalice também, como nossa vice-presidente da FEComércio, ela leva demais as demandas aqui da nossa região e do Sindilojas para a FEComércio, para que a FEComércio também trabalhe a nível estadual e muitas vezes a nível federal junto com a confederação. Né? O Gasparim também é nosso diretor da FEComércio, também, então nós estamos amparados além da entidade Sindilojas, que tem as suas bases muito bem fortalecidas e com um trabalho sempre muito sério e muito comprometido com a família dos lojistas, nós temos os amparos da Federação e da Confederação. E a abrangência não é só em Caxias do Sul. Não, nós temos Caxias do Sul, São Marcos, Flores da Cunha, Antônio Prado e Nova Pádua. Então tem essa responsabilidade também de municípios com outros tamanhos também, né? E adequando também que o comércio continue vivo e forte. Claro, algumas diferenças pontuais de interesses em alguns municípios, que isso precisa ser equilibrado e precisa ser tratado de forma diferente. Porque, por exemplo, Antônio Prado, a gente não trata com o Sindicato Laboral de Caxias,
tratamos com o Sindicato Laboral de Flores de Farroupilha. Né? Então, às vezes, tem algumas mudanças de pautas aí que a gente precisa achar o ponto de equilíbrio e ver qual a real necessidade daquele município, qual a demanda das empresas, dos funcionários, o que realmente precisa ser feito em benefício ao fortalecimento das empresas daquela região. Bom, a gente está falando de presente, mas eu quero falar um pouquinho de passado para a gente também fazer um registro aqui justo, né? Gostaria de ouvir de vocês. Há 70 anos, então, nasceu o Cindy Lojas com esse papel que vocês mantêm até hoje. Mas qual que é a origem? Quem é que poderia contar para a gente um pouquinho esse começo de trajetória? Bom, na verdade, nós completamos 70 anos como Cindy Loja, como sindicato, porque naquele momento precisava ter um órgão oficial, né, que representasse juntamente com o Ministério do Trabalho, essas coisas todas, né? Mas nós nascemos, na verdade, teoricamente, com a Associação Comercial, uma associação antes, há 123 anos, que foi o início da SIC. Na verdade, a SIC nasce como uma associação comercial, né? Por que nasceu lá atrás? Primeiramente, por necessidade. Por incrível que pareça, nós precisávamos aqui de querosene, nós precisávamos de óleo, nós precisávamos de iluminação, nós precisávamos de estrada. E muitas pautas, né, continuam atuais hoje, tá? Mas assim, e depois com isso, da associação, né? Depois tinha associação comercial, associação industrial, e de uma associação, automaticamente sai uma federação ou um sindicato. E o sindicato nasce exatamente para fazer a parte legal, né, para negociar, principalmente para negociação, mas para representar os lojistas, né, como tem outros sindicatos que no passado foi obrigatório você criar, porque você não tem, você imagina que se o lojista não respeitar o que é, por exemplo, na negociação, ele está sujeito a ser autuado e obviamente vai ser autuado. Então é a proteção, primeiramente, do funcionário, né, e proteção do empresário ou do comerciante, tá? Então a força laboral com a força de quem contrata. Mas eu acho que lá nos primórdios, né, ele era praticamente um ente político para exigir como se exige hoje, tá? Agora, o Rossano fala muito bem, com isso nascem as federações, as confederações, nasce também o SESC, o SENAC, hoje também está no guarda-chuva de alguma forma do sindicato, né, do comércio, ou seja, nós temos cadeira, nós que de alguma forma localmente é o Cindy Loja que é ouvido para essas entidades. Então, que é o lado da educação. Por que se criou o SENAC no passado, né? Porque os comerciantes, juntamente com industriais, porque lá na indústria é o SENAI, se é no transporte é o SENAT, né? Mas não tínhamos mão de obra como a dificuldade hoje. Novamente, se você pegar hoje a Fierga, a nossa federação, a FEComércio, normalmente começa a discutir a educação. Estamos discutindo, se nós pegarmos os primeiros anais da criação do SENAC, nós estamos discutindo novamente hoje, 70 anos depois, que é de alguma forma propiciar o Estado para dizer que tipo de futuro nós precisamos. Porque há de convir, é que nem uma faculdade, às vezes uma universidade, entre você preparar o curso e o MEC hoje aprovar, às vezes aquele projeto não existe mais. Então, a dinâmica, principalmente da iniciativa privada, ela é mais rápida do que o Estado. Por quê? De alguma forma, o Estado, como o funcionário do Estado, ele só pode fazer o que está escrito, enquanto que a iniciativa privada pode fazer tudo aquilo que não está escrito. Deu para entender que é essa dinâmica. Então lá atrás, nasce o SENAC para o ensino e nasce o SESC para pensar serviço social, cultura, lazer, na cultura e principalmente o lazer dos nossos colaboradores. Vejam, e tudo pago, tá, Portela? Tudo pago com a contribuição do empresário. Sim. Né? Hoje se fala em aumento de imposto, mas no passado os empresários dizem, não, nós queremos pagar um pouco a mais, mas esse dinheiro, quando a gente recolhe a nossa taxa, né, que pesada já, né, tem um percentual lá em todos que vai para o sistema S, que se chama. E é muito importante essa harmonia e essa duração de 70 anos, e muitos sindicatos ou muitas entidades desapareceram, tá, nesses últimos 50 anos, exatamente porque não se adaptaram ou não respeitaram, principalmente trabalhar em sinergia. Exato. Nós temos que entender que em Caxias do Sul também a nossa Idalice também é vice da SIC, nós temos que entender qual é o papel da SIC, nós temos que entender que nós fazemos parte de um sistema chamado FEComércio,
Confederação Nacional do Comércio. Então, nós batalhamos aqui, nós não precisamos replicar aqui o que a FEComércio pode nos ajudar. E isso, e eu também, como fui presidente da SIC, e você entende isso, todo empresário grande, por incrível que pareça, ele se associa numa associação. Por quê? Porque mesmo grande, numa associação você fica mais grande ainda. Grande no sentido não financeiro, estou falando de líder de mercado, etc. Porque ele já sabe a alavancagem que ele tem quando você vai em Brasília, em qualquer lugar, não falando ele como empresário, mas ele como empresário, mas juntamente com uma associação. Fortalecendo, né? Não tenha dúvida. Sistema. Isso vale para o nosso bairro, vale para nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país e que está no mundo também. A sua representatividade também é gigantesca aí neste mundo, Idalice, mas como que nasceu essa tua vontade de fazer parte? Bom, como é que nasceu? Faz uns 20 anos que eu estou nesse sindicalismo no Sistema S. Né? No Sistema S, em quase todo ele, porque eu também estou na Confederação Nacional do Comércio, num grupo de mulheres empresárias do Brasil. Legal. Daí tem uma mulher para cada estado. E Rio Grande do Sul, eu represento as mulheres, então, na Confederação Nacional do Comércio, lá em Brasília. Como começou? Eu fui convidada pelo seu Carlos Calcanhoto, né? Ele acabou saindo e né, naquela época era Carlos Calcanhoto e o Paulo Magnani. Não deu certo. Aí colocaram o seu Ivanir Gasparim com uma chapa. E eu entrei na chapa do seu Ivanir Gasparim. Então, um dos culpados está aqui na mesa. Está ali, né? Na mesa. Livre, espontânea vontade. Mas Opressão, né? Opressão. Eu fui largada na chapa dele. Eles fizeram uma junção das duas chapas. Eu nem conhecia ele. E a chapa estava quente. Foi de consenso. Né? Foi de consenso, claro. Tá. Foi de consenso. O importante é aquela pergunta de antes, sempre de mãos dadas. Isso né? aí. Esse é o grande negócio. Ele me aceitou. Ele me aceitou. Fortalece. Com certeza. Eu tive muito apoio do seu Ivanir, eu sempre chamo ele de seu Ivanir Gasparim, só na intimidade é Gaspa. Muito bom. Eu, lá no início, eu era diretora suplente. A diretora suplente não tem muita voz, não tem muita decisão. E eu me lembro que numa das reuniões eu reclamei com ele, porque eu digo, eu sei do Sindilojas ou eu não participo, porque diretora suplente só ia lá e ouvia e não podia fazer nada, não sabia nas entrelinhas exatamente o problema que estava acontecendo. Daí, mas eu fiquei toda aquela gestão como diretora suplente. Depois ele me passou para diretora, porque eu fiquei 2 gestões contigo, né? Sim. Eu passei para diretora administrativa, daí já melhorou um pouco, daí eu já estava na diretoria efetiva, né? Daí são só 7, não são mais 22, né? Depois de lá, entrou o seu Sadi Donassolo, aí eu fui vice do Sadi. Então, eu fiquei 7 anos com o seu Ivanir, porque naquela época era 3 anos, depois foi mudado para 4, né? Então, foram 7 anos. Aí, eu fiquei 4 anos com o seu Sadi Donassolo como vice-presidente. E aí, eu fui convidada, então, para ser presidente do Sindilojas. Também foi um marco, porque depois de 60 e poucos anos, né? A primeira mulher então, a gerir, a fazer a gestão do Sindilojas. Então, foi um crescimento bastante grande para mim, né? Eu agradeço, eu acho que, no fundo, é um trabalho voluntário, mas é um aprendizado muito grande, né? E quando terminou a minha gestão, daí, nesta minha gestão, eu mudei o estatuto para que fosse não mais poder se reeleger. 4 anos e dar espaço para um novo empresário. E nesse espaço, quando passou meus 4 anos, esse novo empresário, eu indiquei o seu Rossano, o qual está fazendo muito, muito bem o trabalho dele. E eu percebo também que o Rossano, da sapataria caxiense que ele era antes para hoje, nossa, ele deu uma crescida, né? Tá de parabéns, tá? Então, assim, é a nossa trajetória no Sindilojas. A gente faz a nossa gestão, muito difícil, porque na época que deu a pandemia, eu era presidente, o Ivanir era presidente da SIC e eu presidente do Sindiloja. Nós nos encontrávamos quase diariamente na prefeitura. E era um terror.
Imagina, né? E a primeira vez na vida que o comércio caxiense fechou. Então foi bem difícil, né? Mas Foi difícil. o seu Ivanir dizia que justo na minha mão, justo quando eu Na fui... minha vez, né? Justo na Tipo minha batata vez. quente, né? Poxa, parou na minha, mano. Justo na minha vez. Eu disse, imagina na minha, né? Vamos lá, né? Então, assim é que a gente faz uma gestão. Mas, com isso... E com essa nossa abertura de querer levar os assuntos, os problemas daqui de Caxias para Porto Alegre, de Porto Alegre para Confederação, tanto eu quanto o Ivanir, a gente começou a ganhar espaço na federação, né? Porque uma vez a gente não tinha esse espaço. E eu hoje, além de ser vice-presidente da FEComércio, eu sou da mesa diretora. Então, lá tem 200 e poucos diretores, né? E eu sou no meio de 7, a decisão, então, na mesa diretora. Então, isso... Não, mas não mais deve... suplente, não é mais suplente. Viu? Poxa. Agora não Ela mais... tem voz ativa. Então, mas não é um cargo meu, é um cargo para Caxias. Claro, claro. Para Caxias. Então, a Caxias do Sul está muito bem representado lá na federação, porque o Rossano também é vice-presidente, eu sou vice-presidente, o Ivanir foi por muito tempo vice-presidente, agora ele é diretor lá. E isso é algo que a gente conseguiu para Caxias do Sul. E é muito bom porque a FEComércio nos ajuda bastante nesse sentido, né? A gente ganhou força. É uma conquista, é um trabalho de mãos dadas ao longo dos anos e justamente para que se consiga ocupar essas cadeiras ou essas posições para que a nossa região tenha uma atenção um pouco mais importante, até pela expressividade que tem, né? É uma região muito próspera, uma região muito produtiva e com comércio muito forte, né? Então a conquista desses espaços, elas nos trazem alguns benefícios de poder estar ali em contato, de trazer uma força não somente sindical, mas a nível de federação para os interesses também de toda a nossa região de abrangência. E como o Gasparim falou, talvez lá atrás, há 122, 123 anos atrás, já estávamos lá em indústria e comércio de mãos dadas, precisando construir as facilidades que talvez nós tenhamos hoje. Mesmo que em alguns momentos apareçam algumas dificuldades, mas tenham certeza, as dificuldades anteriores eram muito maiores. Hoje as facilidades elas nos proporcionam a conquistar muita coisa, né? Então, essa experiência que vem, essa troca de informações, a dificuldade que se passou na pandemia de realmente precisar estar todo mundo junto lá, tenho certeza que talvez o meu cargo hoje, a minha cadeira no Sindilojas, pela indicação e pelo convite da Idalice, com o apoio de todo o Conselho Superior, foram também pelas dificuldades enfrentadas na pandemia, porque as entidades perderam muitas forças, muitas pessoas de comando que precisaram sair, talvez, para dar mais atenção às suas lojas e também crescer e se refortalecer de novo. E o sindicato, eu acabo entrando lá no sindicato com toda a diretoria, tendo uma visão não mais só da nossa empresa. Então, isso é o que é o grande também ganho para nós, enquanto pessoas, de conseguir olhar no macro e poder estar auxiliando e fortalecendo aquelas empresas individualmente, com as demandas que elas nos trazem. A gente transforma isso talvez num serviço, num atendimento, numa atenção um pouco maior também para cada comerciante. E o que acontece justamente na questão da confederação, da federação, da parceria com a SIC, que hoje em Caxias é a nossa maior entidade, é a entidade mãe, e a qual sim nós estamos lá de mãos dadas, porque é essa união que nos faz ter forças. Que bonito. Agora, só eu seria comentar o seguinte, que na verdade a gente, além de ter o nosso dia a dia na empresa, né, essa parte de doação de uma parte, eu acho que independente se o cara é diretor, presidente ou suplente, como você falou, a gente dedica um tempo extra, né, e todo mundo teria esse tempo. E se você analisar nos troféus, nos reconhecimentos, é esse tempo extra que você dá para a sociedade que é reconhecido.
E o trabalho comunitário... É um retorno. É um né? retorno, né? E eu acho que nós temos que dar. E se olhar o passado, eu sempre digo que a Serra Gaúcha, o caxiense, ou toda a nossa região aqui, o nosso sobrenome, por exemplo, é Festa da Uva. Né? Eu sou muito bairrista de ponto. E se você analisar por que Caxias é Caxias, né? A segunda maior cidade do estado e uma das maiores do Brasil, tem muito a ver com essa união, né? Por exemplo, a BR-16 não era para ter saído aqui em Caxias do Sul, mas foi a união dos empresários. Aí você imagina, você está brigando para o empresário? Não, nós estamos brigando para toda a sociedade. Quando a gente está discutindo o aumento dos impostos agora, não é por causa do empresário. Puxa vida, quem vai pagar o imposto somos todos nós. Ou seja, se eu recolher, a pergunta é o retorno do imposto. Se o retorno do imposto ele é justo, não tem problema. O problema é que ele está discutindo que a gente está tirando de alguém e se você receber esse imposto, automaticamente você vai levar até a loja e comprar alguma coisa. Não, é que você não está recebendo esse retorno. Então, não estamos brigando pelo empresário, nós estamos brigando pela sociedade. Não estamos querendo brigar no sentido, mas rediscutir. Eu acho que nós temos que sentar à mesa sem pressões, mas verificar o que está acontecendo, as melhores saídas. Se você pensar, olhando os livros lá, falei do óleo, falei da querosene, antigamente chamado de charrete, né, que era para colocar nas nossas lamparinas. Puxa, não tinha isso. Nós estávamos brigando para o empresário? Não, nós estávamos brigando para nossas famílias. Quando nós pensamos na energia elétrica, o trem, por exemplo, né, a briga pelo trem, e lembrar que a nossa região onde nós estamos aqui agora, até inclusive nesse programa, era praticamente a nossa Avenida Paulista antigamente, por causa do trem, por causa da Rio Branco, que vinha lá de Porto Alegre, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o Caxias do Sul foi uma das maiores fornecedoras de madeira para a Europa, né, graças ao trem, as cantinas de vinho, ou seja, sempre estivemos envolvidos e toda vez que, precisamente, o poder público precisava de apoio ou buscar reforços fora de Caxias, as entidades sempre estiveram de mão unida. E o Cine Lojas, por ter 70 anos, sempre esteve presente. Eu acho que isso é fundamental. Então, não estamos aqui discutindo por empresário ganhar mais, não é isso. E, afinal de contas, se nós analisarmos hoje o lucro do empresário brasileiro, é muito pífio, né? Ou seja, não tem... E aí, Dalice falou uma coisa muito importante, né? Que foi a pandemia. Inclusive, nós tivemos que fechar o comércio pela força, né? E pela doença, né? E lembrar, quando a gente olha para o passado, nunca condenar principalmente as decisões tomadas, porque era a decisão naquele momento. É fácil você achar, estava errado, mas com os dados de hoje, mas com os dados daquela época fica difícil. Mas eu vou dizer assim, até um dia depois já é injusto. Já é injusto. Porque a pessoa já tem mais informação. Mais informação. Né? Então, mas eu tiro o chapéu porque... principalmente aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo entendeu o que era necessário ser feito na linha do comércio. E buscando alternativas, conversando, teve essa veia de diálogo. Não houve, né, às vezes, uma pressão política, até porque o cenário local nosso era o prefeito Flávio Cassina, que estava assumindo depois de um impeachment. Então, estava pegando uma cidade ali naquele momento também. Ele deve estar pensando a mesma coisa do... Portela, eu vi autoridades com olhos molhados, eu vi presidente de sindicatos, tá? Eu compreendo assim aquele momento porque a mesa lá, lembra? Ou seja, eu mesmo com mais de 60 anos já não iria mais para a UTI, nós buscamos, reforçamos dinheiro, era os hospitais vindo na SIC, também no nosso Cine Lojas, dizendo que as mães estavam tirando suas filhas de enfermeira, não tinha mais enfermeiro nos hospitais, o marido não deixava a esposa, que era médica, mais trabalhar, entendeu? Foi uma loucura aquele momento que, graças a Deus, que não saiu muito na imprensa nisso, tá? Porque era o caos, praticamente. Praticamente, pessoal, nós ligávamos para as fábricas pedindo PPCIs, ou seja, não tinha o que fazer naquele momento. E a doença vindo, assim, num momento assim que eu não... Sabe, hoje era 10, amanhã já era 50, 100, e você, naquele momento, tem que tomar a decisão. E o prefeito lá... E a decisão, né? Aqui está 3 vezes presidente, a decisão, Portela, é sempre solitária.
Houve. Claro, E a responsabilidade sempre vai ser do presidente. Aham. Isso aí. Ele pode ir no consenso, mas a responsabilidade é do E presidente. quem vai assinar na ponta esquerda, se chama, é sempre o presidente. E o próprio Cassina, ele fazia aquelas projeções, se hoje está assim, vai contaminar mais tanto, vai faltar leito, vai faltar respirador. Nossa, ele estava desesperado também. Ele dizia para mim, eu não sei o que vai acontecer, né? Ninguém sabia naquele Ninguém momento. sabia naquele momento. Olha só a importância de ter essas lideranças que nós temos aqui também, né? E não adiantava ter só a Idalice lá. Precisava de outras lideranças que somassem, né? Porque senão a Idalice ia continuar sendo aquela voz não ouvida. Não ouvida. Né? Eu precisava da SIC, eu precisava da prefeita do Poder Público, eu precisava de todos, do governo do estado, né? Que aquelas bandeiras mudavam semanalmente. E isso é o DNA da nossa região, da nossa cidade, né? A gente principalmente nessas adversidades, a gente sabe né, separar um pouquinho da rivalidade e se unir. Isso é incrível, né? Porque a gente é muito competitivo também dentro né, da nossa vida e faz parte, né? Mas a gente vê que na pressão a gente sabe trabalhar junto. Isso é de tirar o chapéu, né? E aquele problema que nós tínhamos com todos os lojistas, nós tínhamos na nossa empresa também, né? Na nossa família, né? Na nossa família. Na família, né? Eu lidei 30 dias com meu marido na UTI, entubado, né? Em coma induzido. E cobrada porque eu abri as lojas. Então, tinha os dois lados, né? Então, foi bem difícil, né? E cobrado pelos associados porque tinha que fechar a loja. Isso. Eram os momentos de dificuldade que a nível de diretoria das entidades a gente fazia o suporte. Na época eu lembro da Idalice, então ela teve o problema com o Antoninho, com o marido, então a gente filtrava algumas coisas, absorvia para que ela também pudesse. Então o trabalho da equipe interna, da Lisa, que é extremamente importante, o cerne, beijo, abraço para Lisa, o né? cerne talvez do Cindy Lojas, até pelo tempo que ela está conosco, né? Então a absorção dessas demandas e o poder também levar uma tranquilidade na época para a Idalice, que estava sofrendo problema em casa e com a pressão de também loja fechada, então a absorção da diretoria e da entidade com relação a isso, para que ela pudesse também ter uma tranquilidade. Então, tudo isso faz parte da nossa doação, como diz o Gasparim, né, do nosso trabalho voluntário, para a gente consiga dar o suporte para quem está ali na frente, para quem está ali dando a cara a tapa, para quem está sendo responsável lá por aquela decisão que em conjunto a gente faz, mas a responsabilidade sim sempre é para quem está ali como representante legal, o presidente na época, então, é dessa forma, mas essa segurança que o pessoal de apoio nos dá, da diretoria, do pessoal interno, das outras entidades, da conversa com as outras entidades da segurança, que a gente tem em tomar, às vezes, alguma decisão que talvez tenham sido extremamente difíceis lá naquela época. Sim. Né? O Gasparim lá como presidente da SIC, a Idalice do Cindy Lojas, lembro que talvez o Corso lá na CDL, né? Eram decisões que tinham que ser tomadas e eles que davam essa diretriz talvez para o Cassina, para o nosso prefeito lá da época, ter que assinar lá e se responsabilizar por todas as consequências com relação àquela decisão. Então esse é o nosso papel enquanto líder, né? E não nos permite nem tomar algum tipo de decisão isolada que possa prejudicar toda uma categoria, uma entidade e, por consequência, nós mesmos, né? Então, essa é a importância de a gente ter essa liberdade de estar aberto, escutar, para que a gente possa tomar as melhores decisões com relação ou a uma cidade ou uma categoria de empresários. Não, isso é muito forte, não só em vocês, mas em especial hoje que a gente está falando de 70 anos de vocês, mas a gente percebe isso na comunidade e nesse voluntariado que tem por trás, porque tem várias pessoas abnegadas que trabalham por trás, as pessoas de suporte, né, que a gente, exemplificando aqui na Lisandra Debona, fantástica, né, mas muitas pessoas que fazem com que a entidade ou as entidades fluam, né, consigam cumprir o seu papel. Isso também faz parte dessa comemoração de 70 anos. Dentro dessa caminhada individual de vocês,
A gente citou a pandemia, eu acho que a unanimidade como um grande desafio, né, que foi. Mas, assim, em particular, além da pandemia, para vocês, qual que foi? Para ti, Rossano, qual que está sendo o maior desafio para cada um de vocês em relação ao comércio de Caxias do Sul? Falando de presente. Bom, Vai lá. Bom, primeiramente, eu acho que assim, o desafio de ser presidente, primeiramente interna, obviamente, vai lá 20 diretores, ou 50, ou 200, é quando você convida alguém, ou alguém quer participar de uma entidade e pensar no seu negócio particular ou nos seus interesses. Aí realmente começa... automaticamente essa pessoa se isola, porque o que eu ganho para participar ali? Pronto, aí não convida, que não vale a pena, sabe? O ganho, você tem o ganho, mas ele não pode ser, o ganho ele tem que ser uma consequência. Não pode ser o foco. Não pode ser o foco. Mas assim, em termos de comércio, né, eu vejo a história. O comércio de Caxias, ele é pujante, e não adianta, eu acho que tempos em tempos ele muda de mãos, tá? As fortunas trocam de mãos, isso não tem como, né? Isso vale para o mundo também, vale né? para o mundo, né? Então, hoje nós estamos num dilema muito grande, que é as redes sociais, a venda... Estamos brigando, inclusive, porque a gente fala em aumento de imposto aqui, mas a gente tem uma importação enorme hoje, até $50, que não é verdadeiro, né? Porque o cara pode comprar $1.000 e o cara vai te mandar $50 por vez, sem imposto nenhum, e hoje não afeta o comércio, Portela. A indústria está sofrendo muito, tem indústria desaparecendo em alguns segmentos, entendeu? Outra consequência, até mesmo porque eu sou professor há 35 anos em administração de vendas, e conhecendo toda a história da administração de vendas, né, estudando primeiramente, né, são essas ondas, né? O que mais... Essa rapidez das redes sociais, do mundo digital, ela entrou no comércio. Essa troca de coleção muito rápida, né? Especialmente a Idalice que trabalha com moda e tal. Consumo, né? Então, uma vez, por exemplo, vamos imaginar o automóvel. A Kombi ficou quantos anos ali em produção? Nossa. 20, 30, 40 anos. Só que esse sucateamento muito rápido, em 6 meses, você tem que trocar o produto 3 em 3 meses, né? Sim. É loucura, você está sempre... E isso não sobra, não tem recurso para tudo isso. Mas atrás disso, Portela, esse sucateamento, porque uma vez, o mecânico, quanto mais ele trabalhava em cima da Kombi, mais especialista e maior o seu salário. Com a mudança do automóvel em 6 meses, que não é só a Kombi que sucateou rápido, é as pessoas. Nós estamos sendo sucateados muito rápido. Então, quando você muda, quando você sabe a resposta, automaticamente alguém troca a pergunta. E o que acontece? E o Rossano falou uma coisa muito importante que aconteceu comigo. Se o lojista ficar atrás do balcão e não começar a olhar a sua loja de fora para dentro, ele vai ser ultrapassado. Porque hoje, uma vez você podia parar numa parada de ônibus ou com sua Kombi e ficar 20, 30 anos parado, e você depois começasse a andar, você continuaria na mesma turma. Hoje, se você parar, os caras estão andando a 100 por hora, você está parado, automaticamente você vai estar 1000% atrasado. O problema é que você não é parar hoje, você regride e muito rápido. Então, esse sucateamento muito rápido de tudo, não é só nós, é a indústria. Olha a revolução da comunicação nos últimos anos. Esse mundo sem fronteiras, ou seja, e de alguma forma, Portela, me preocupa, tá? Que as pessoas com tudo isso, né, Rossano? As pessoas não estão felizes. Entendeu? Eu com meus 65 anos, que nem parece, né? Mas assim, tem vovô mais... Vovô Gasparinho, né? Eu vou. Portela. Se não fosse o vovô, não parecia. Isso, né? Mas assim, tem que pensar o que nós queremos, né? Agora, o comércio, o bodegueiro, que chamo, né? Com carinho, né? Claro. Eu tô lá há 40 anos, praticamente já. As pessoas hoje estão usando nós como psicólogo. Olha só. Entendeu? A loja física hoje, a Idalice voltou daquela encontro em Nova York, né? NRF.
Eu fui há uns anos atrás, eu voltei desanimado, porque eu teria que vender a loja, né? E por que pareça, hoje a loja física vem com força, né? Porque as pessoas, elas não querem ir no supermercado comprar leite, elas querem ir no supermercado para dar uma volta. Conversar com alguém. Isso. E eu, há 30 anos, eu falo, para muitas pessoas de idade, o tempo que tinha que buscar seu dinheiro no banco, o cara tomava banho, botava uma fatiota, era um momento social. A fila do INPS, entendeu? Ou seja, a fila do INPS, nem sei se existe mais o INPS, com a nossa voz lá, uma falando para a outra, a sua doença tal, é um momento social. A avó não quer chegar no banco e ser atendida rápido, ela quer um tempo para ela, afinal de contas, é um momento social. E o comércio, ele é um momento social. E nós precisamos, né, Idalice, criar. E aí o lojista não pode ficar atrás do balcão, ele tem que sair da sua loja, ver de fora para dentro, ir em congresso, né? E ver o que está acontecendo. Porque se você não mudar, você vai ser mudado. E isso, por isso que é startup, ou seja, se nós conseguimos chegar a 70 anos, é que adapta, readapta, muda, derruba a parede, troca a cadeira e nós estamos aí. Então, para quem está, é que nem uma empresa, tá? 6 anos, que nem vocês estão aqui, 10 anos, 30 anos, a sapataria Caxias tem quanto? 76. 76 anos. Cara, vamos respeitar esse pessoal. Esse pessoal mudaram, remudaram. Quantas startups, né, tiveram que mudar, né? Então, são startups diárias, né? Diárias. O comércio, assim como o Gasparim fala, o cliente vai na loja e cada cliente é uma startup. Porque a gente procura entender a demanda dele para resolver uma necessidade, um problema, às vezes no calçar, no vestir, no ir acampar um final de semana descontraído, né? Então, esse é o objetivo. Enquanto entidade, a mesma coisa, a gente para de olhar única e exclusivamente para aquele cliente e começa a olhar para todos e receber as demandas. Então, essa é a doação que a gente acaba fazendo enquanto gestores da entidade, de conseguir entender essa demanda ou esse atendimento psicológico, como o Gasparim fala, que o que acontece nas nossas empresas é também o que acontece nas nossas entidades, né? Então, são mudanças de ciclos que a gente precisa estar atentos para ir inovando e, às vezes, cuidar para que esse passo da inovação a nível de entidade com o que a gente mostra para o nosso representado, que ele não seja um passo tão longo que aquele associado se sinta assustado, ou que aquela categoria se sinta assustada. Porque em algum momento recente ali atrás a gente falava de algumas tecnologias que fisicamente nós não existiríamos mais enquanto loja, né? Então isso assustava muito. Então espera aí, a gente tem que voltar um pouquinho para trás, cair na realidade e ir trabalhando isso aos poucos. Se realmente aquilo for uma tendência, ela vai vir com o tempo, a gente não pode atropelar, né? Tem que construir a ponte. O dia após dia, o ciclo após ciclo. Os ciclos, eles são importantes, né? Porque o Gasparim fala que, e acho certo, e Caxias é uma cidade de gente muito guerreira e muito empreendedora e persistente. Um exemplo é que nós temos empresas centenárias em Caxias do comércio, tá? E isso, elas foram se adaptando aos ciclos, né? É uma questão de readaptação e esse startup praticamente diário, mesmo que as empresas tenham lá 5, 10, 12, 15, 20 anos, a cada cliente é uma startup diferente. Eu só queria dar um exemplo, tá, Idalice? Desculpe, porque os supermercados estavam no guarda-chuva do Cindy Lojas, até pouco tempo atrás. Depois saiu o Cindy Gêneros específico só para o supermercado. Mas vocês não sabem a luta que foi, isso é recente, tá? Tudo bem, o Rossano que é novo, Portela, mas eu sou da época que o supermercado era o mercado antes, que você chegava no balcão e pedia e o bodegueiro ia lá, pegava todas as coisas. Você não tem noção a dificuldade que foi para convencer os donos de mercado naquela época, que o cliente podia se servir. Entendeu? Então, cada cliente que entrava lá, no início, o cara botava um segurança junto, né? Então, assim, e foi ontem, tá? Que nós passamos de mercado, que você chegava no balcão e pedia as coisas, e o bodegueiro ia lá e pegava tudo que você pedia, para esse autoatendimento de hoje. Então, é o seguinte, e hoje nós estamos já não tendo mais nem caixa, né? Isso. Então, vejo que as dificuldades, para nós hoje, é quase uma gozação falar isso, mas para a época, né? Por isso que é importante você voltar para a época
foi uma revolução. E quem não se adaptou a isso morreu, né, Portela? Acompanhar o atendimento, porque no final de tudo é atendimento, porque todos são clientes. Todos. Em algum momento a gente vai ser cliente, então a gente vai ter uma experiência. E o atendimento a gente vê que é o cerne de tudo, né? E acompanhar essas evoluções, seguir em frente e dali se te colocar também aqui nesse bate-papo, porque também é um desafio. A gente fala muito hoje no digital, né? A gente vê as novas gerações, né? Tu foste lá para Nova York, eu fui no evento lá na FEComércio também e te ouvi falar. Ah, você estava lá? Estava lá, o Vergani estava lá também, o pessoal da X-Play foi lá lhe prestigiar também. E é muito interessante essas tendências. E falando agora de futuro, a gente falou de passado, falamos do presente, agora falando de futuro, Idalice. Como que tu vê esses futuros possíveis? Eu só quero fechar a palavra do Gasparim e dizer que nós somos privilegiados de poder ter essa história lá atrás, de ter o tempo de lavoura, o tempo do interior e vir crescendo com a tecnologia. Hoje nós estamos aqui, mas a gente conhece o passado. Então é muito bom isso, saber de onde vem, né? A geração de hoje não tem esta história, né? E nós temos. Mesma coisa no comércio, porque eu também já tenho 40 e tantos anos de loja, sempre loja moda feminina, né? E quero dizer também que lá no início da minha gestão, você perguntou sobre os desafios de cada um para enfrentar a gestão, né, como presidente, e eu tive um grande desafio, porque eu não tinha sobrenome e eu era mulher, eu tinha que provar para o Conselho Superior e provar para a sociedade, para os grandes lojistas, que eu também poderia fazer uma gestão, talvez não tão boa quanto a deles, mas que eu podia também levar o futuro do Cindy Lojas para frente, né? Então, esse foi o meu grande desafio. O restante eu não tinha medo, porque eu já tinha experiência por ter trabalhado já mais de 10 anos no Cindy Lojas em todas as áreas, né? Então, eu queria falar sobre isso. Agora, o futuro, né? Os 70 anos do Cindy Lojas é muitas histórias e muitos futuros. Então, vamos lá, vamos falar de futuro agora, né? Isso aí. O futuro quase continua igual, batalhando dia a dia. Nós temos vários problemas para serem resolvidos, né? Desde o aumento da carga tributária, como foi falado, de 17 para 19. Todo mundo acha que é o empresário que não quer. Mas a gente está evitando que o consumidor não paga, porque o empresário só vai repassar. E o consumidor não está se dando conta disso, por isso que está quieto. Né? A gente que está defendendo para o preço final não aumentar. Claro. Porque nós, empresários, o que a gente vai fazer? Como o seu Ivanir falou, a nossa rentabilidade e lucratividade está lá embaixo. Não tem como não repassar. Então, é o consumidor que vai pagar isso. E isso a gente tenta mostrar para o nosso governador que é inviável. E não adianta você aumentar imposto para sanar furo de caixa. Se fosse para investimento, é outra coisa. Como eu vim hoje de manhã de Porto Alegre e percebi os pedágios, né? Bom, eu pensei, é caro? É caro. Mas é um investimento para que a gente tenha duplicação, que a gente tenha passarela, que a gente tenha acostamento, para tudo. Qualidade. Então, a gente está investindo no pedágio para que a gente tenha estradas melhores. Mas é diferente o que o governador está querendo. Ele está querendo suprir o problema de caixa. E isso não pode. Ele tem que resolver administrativamente o seu problema de caixa. E o futuro também do Cindy Lojas é continuar brigando com aquilo que foi falado. A compra online dos sites asiáticos. Se for compra online do Brasil, tudo certo. Porque eu também vendo online, mas eu pago o imposto. Eu pago a diferença de alíquota conforme o estado. Agora, a compra dos sites asiáticos, principalmente, que é a Shein e a Shopee, não pagam nada. Quer dizer, por que eles não fazem uma campanha para cobrar isso, já que hoje tudo que se compra nesses sites passa pelo cartão de crédito?
Seria só taxar o cartão de crédito. Ou dar para o lojista não vender sem imposto. Ou eu vai também... ficar barato também. Sim. Brigar por uma isonomia fiscal, né? Que a gente tem o mesmo direito de aquele valor. Exato. De novo, entra o consumidor mal informado. Sim. Claro que ele não é que nós estamos com o preço alto, é que eles não pagam 40% de imposto. Então, isso eu não sei. A gente já foi a Brasília, a gente explica para os deputados federais, explica para os deputados estaduais, eles não entendem ou não querem entender o quanto isso está matando o nosso comércio. Né? A indústria também, né? A indústria também, sim, porque... Sim, não tem competitividade. Indústria forte e comércio forte, não tem, né? E a indústria da confecção aqui na nossa região tá difícil, porque o principal produto que é comprado na Shein ou na Shopee é produtos eletrônicos e confecção. Estão comprando até vestido de noiva, porque daí quando chega aqui, borda e incrementa, né? E faz uma customização e ele fica bonito, né? Então, esse a gente tem que continuar brigando. Uma vez a gente batia o pé nos ambulantes, né? Nos comércio de legal. rua, comércio de rua ali, mas hoje eles são pequenos perante o rombo que está vindo por trás, né? E a FEComércio, a federação, fez uma pesquisa e disse que tem mais volume de vendas sendo fechados diariamente pelos sites de fora do que nós localmente. Então, tem mais vendas de fora do que localmente. E aquilo que você falava, sempre fala, que na Irma Valheira, caminhões e caminhões chegam de mercadoria diariamente. Quer dizer, aonde vai parar o nosso comércio? Isso que nós, lojistas, nós, empresários do comércio, se piscar o olho, é aquela coisa de andar, né? Se piscar o olho, nós fechamos a loja. Tu tem que estar antenado. E para estar antenado, o nosso papel é tirar o lojista de dentro da loja. Participe de simpósio, participe de palestra. Não pensa que você vai resolver o problema sozinha dentro da tua loja. Você precisa sair da loja para buscar a solução, nem que é em conjunto, mas que acaba sendo para você também. Que interessante essa visão de sair da loja, porque ela é bem moderna também. E como que é conduzir o lojista para isso, Rossano? Como é que é essa missão de levar para um futuro assim, de lojas? Eu penso que esse seja sempre o grande desafio, né? Então, essas mudanças de ciclo e os pontos de vista talvez um pouco diferentes a esses que a gente acaba discutindo lá dentro é que nos trazem esses desafios de tentar motivar cada vez mais e procurar, através dos serviços, dos convênios, das negociações coletivas que a gente faz, é mostrar a importância para o lojista que ele precisa estar junto ali para conhecer, para entender qual a melhor forma, talvez, de evoluir também com a empresa dele, né? Eu acho que também o grande desafio, eu penso que aí, como a Idalice fala, o grande desafio é nós lutarmos por essa concorrência leal, né? Para não ter essa disparidade, e essa também é uma grande missão do Sindlojas, enquanto entidade defensora do comércio legal e formal da cidade de Caxias do Sul e região, e quando pudermos, através de federação e confederação, brigar pelo Brasil também. Tá? Os tributos precisam ser arrecadados, independente de quem esteja fazendo a venda lá no final, de uma forma justa e leal para todos. Tá? Existe uma questão até de uma conscientização e de um trabalho também que o Sindlojas faz a nível de Condecon, junto com o Procon, com outras entidades, de conscientização da população, porque a população precisa entender que talvez aquela facilidade de estar comprando de um site asiático e que não tenha a mesma taxação que o lojista tem, mas que o lojista está talvez gerando emprego para a família daquela pessoa que está comprando do site asiático, e talvez ela corra o risco de um futuro não muito longe perder o seu emprego, ou
lá na indústria, ou aqui no comércio, ou em qualquer outro segmento que seja produtivo ou de comercialização. Então, essa conscientização que precisa se ter, e nem vou falar aqui em qualidade de produtos e garantia de entrega, da compra que tu está fazendo, da empresa a qual tu está comprando aqui, que está te dando a garantia. Porque o que acontece? A gente deixa de arrecadar tributos e esse tributo, ele está deixando de ser empregado na educação e na saúde. E às vezes eu estou comprando lá de fora e estou usando lá o hospital daqui, a escola municipal ou estadual, que depende daquele tributo. Então também vem de encontro ao trabalho de conscientização que a gente faz lá no governo, de mostrar que é preciso diminuir o tamanho da máquina pública, porque as contribuições estão entrando. Né? A gente faz isso em casa, a gente faz nas nossas empresas, vocês provavelmente fazem aqui. Quando a gente percebe que o fluxo de caixa aí, foi alterado, a gente vai lá correndo, tira a bunda da cadeira e vamos diminuir. Né? Vamos diminuir o tamanho da máquina pública, vamos diminuir o tamanho da nossa despesa, porque o recurso de entrada a gente tem. Né? O empresário, o empregador está fazendo o seu papel, é preciso que se enxergue a nível governamental um pouco mais para cima o que está se deixando de arrecadar de o que vem de fora. Né? Então, a gente passa a ter uma concorrência leal e que fortalece o nosso comércio e a nossa geração de emprego e de produção. Porque a partir do momento que eu vou comprar fora, eu estou deixando de estimular a nossa indústria, o nosso comércio e a nossa geração de emprego. Agora, Rossano, por que eu acho que falta, talvez, é a formação política, né? E eu não estou falando aqui, Portela, a formação política, depois a partidária, talvez possa ser uma consequência. Política social. Social. O que a Idalice levantou foi o Porto Alegre, hoje não tem mais nem pessoas lá, a cobrança automática. Todo esse trajeto o governo deixa de gastar a partir desse momento, entendeu? E o governo, ele começa a arrecadar. Esse dia teve uma prestação de contas e olha, já ficou limpa a estrada, até tá bonito ir para Porto Alegre hoje, tá bom. Tá bom. Tá bom? Eu não estou discutindo aqui, e óbvio que o pessoal vai dizer, mas eu já pago outro imposto. Eu concordo plenamente, nós já pagamos o imposto para não ter pedágio. Mas, infelizmente, o Estado diz que não tem dinheiro. E o que ele fez? De alguma forma, ele está fazendo uma reforma administrativa, concedeu a iniciativa privada. Já foi investido nesses trechos aí quase 300 milhões, 270, 280 milhões. Desses 280 milhões que a empresa já gastou só para fazer isso, que já não começou ainda a duplicação, isso aí, 35% voltou para o Estado. Então, 3 vezes 3 dá 90 milhões. Para as prefeituras locais, 6 vezes 2, 3, 18 milhões para as prefeituras locais. O que estão fazendo com esse dinheiro? Não sei, a gente precisa verificar. Então é o seguinte, olha, nós brigamos pelas creches, nós brigamos para outras, ou seja, nós estamos à disposição. E claro que nós temos que mudar essa ideia, que parece que tem que ser tudo público. Não, o público, primeiramente, e vamos pensar que o Estado foi feito não para isso que está hoje. Então essa discussão, ela está na rua. Eu acho que é importante, tá? Agora, por que não é feito, né? Por que não taxam $50 e tal? Eu diria que é demagogia. É muito fácil falar, né? Porque, por que diz? Porque se vão taxar, vai aumentar o produto. Vai aumentar o produto por quê? Porque aquela fatia vai para o Estado. Agora, o Cindy Lojas, há 70 anos, ou 123 praticamente, ele sempre brigou para que as ferramentas jogadas aqui nos quatro, se nós quatro somos comerciantes, as ferramentas têm que ser as mesmas. Eu posso brigar depois pela competitividade, o bom atendimento, o sorriso. Produto. Por isso que tem uma negociação salarial. Sim. Para quê? Primeiro, para que o cara não pague meio salário mínimo, para que ele não pague, de repente, R$100 mil, depender para ter... Porque, teoricamente, vamos pensar que tem bandido de um lado e bandido do outro. Então, o Cindy Loja, ele negocia e eu sou meio... todo mundo. Eu pergunto, né, essa contribuição sindical, agora negocial, ela é importante porque você precisa ter Você imagina agora do lado laboral. Mas eu sou bom, tal. Tudo bem, tu é bom, tu vai negociar. E o restante? Como é que você vai negociar com uma empresa que nem tem dono?
Eu e principalmente a Idalice, agora juntamente com o Rossano, nós estamos há mais de 10 anos negociando salário, concorda? Chega cada coisa na mesa. Eu não estou preocupado em negociar o salário com o Rossano, com a Idalice, que eu sei a empresa dele, eu sei a família. O problema todo é que você negocia hoje com empresas que não tem mais cara, que não tem mais dono. Ou seja, você manda um executivo que, de repente, não fala nem brasileiro, nem português. Então, nós precisamos ter as mesmas armas. Isso. Quando você, por exemplo, uma coisa que eu sou bairrista, na terra do vinho, quando você vê um vinho da Europa vindo para cá mais barato que o nosso, será que a culpa é do agricultor? É óbvio que não. É o custo Brasil, não é só imposto. É o custo Brasil. Sim. Não é possível que, às vezes, entre alguns produtos que aqui você não compra o vasilhame. E aí nós não estamos brigando do imposto do comércio, nós estamos brigando do imposto do vasilhame, nós estamos brigando do imposto da luz. Toda uma cadeia. Entendeu? Né? Por exemplo, agora, pode parecer, nós já brigamos isso. Vamos baixar a energia elétrica para uma classe tal. Mas os economistas disseram, lá na frente, daqui 10 anos, vai explodir de novo, como explodiu no passado. Então, essas discussões, elas estão diariamente na nossa pauta, né? Então, a gente discute muito isso há muitos anos, e, novamente, eu acho que o futuro é nós se adaptar ao futuro, tá? Para nos manter e não virar jurássicos, né? Voltar para as cavernas. Voltar para as cavernas. Agora, não tenha dúvida, né? Que os nossos filhos, nossos netos já nos vê como Jurássico. Agora, a Idalice falou uma coisa muito importante. Além de nós ter vivido toda essa evolução, um rapaz hoje de 20, 30 anos, lembrar que eu tenho 60, eu vivi todo o que ele nasceu e mais um pouco. É mais ou menos o seguinte, você fazer o custo da... eu sei fazer o preço de venda do meu produto, eu pego a calculadora vezes 4. Agora a Idalice, o Gasparim, o Rossano, o Portela, sabem por que tem que multiplicar por 2, por 1 e tal. Ela sabe fazer a conta do custo, né? Deu para entender? Isso é o caso da coisa. Como nós estamos precisando de jornalistas hoje que interpretem, né? A interpretação, hoje, um bom vendedor, ele não precisa nascer, não precisa treinar. Se ele souber interpretar, ele sabe tudo. Tiver relacionamento com o cliente, isso sabe aí. tudo. Lembro o seu Castelão dele me pegou no braço assim, ensina teus alunos a fazer matemática e interpretação. O resto nós ensinamos. Que bacana isso. Gente, infelizmente, né, o nosso tempo vai se esvaindo, mas está muito bom o bate-papo. Já fica aqui um convite para a gente conversar antes de terminar 2024 aí para saber também como é que foi esse ano de comemorações para vocês. Mas aqui no Caxias em Movimento, que é o nosso programa aqui para falar desse movimento de Caxias, e hoje tem o tema os 70 anos, a gente termina com um quadro que é um brinde. Né? Hoje a gente vai brindar aqui com essa canequinha da X-Play, que é um mimo para vocês levarem para casa e não se esquecerem da gente. Né? Legal. E eu gostaria que cada um de vocês fizesse um brinde, né? Sempre nesse sentido do agradecimento. Quem que vocês gostariam de agradecer nesses 70 anos de Cindy Lojas? E eu acredito que a primeira pessoa a levantar tem que ser a nossa representante mulher aqui na mesa, né? E dali sim um brinde. Para quem nós vamos brindar aí os 70 anos do Cindy Lojas? Um brinde, vamos lá. Pode ser 2? Pode, acho que tá valendo. Tintim. Isso, vai dar tintim aqui. Quero brindar o Rossano que aceitou esse desafio de ser o presidente do Cindy Loja pelos próximos 4 anos e dedicar todo aquilo que eu sei de sindicalismo ao seu Ivanir Gasparim, que é com ele que eu aprendi. Eu estou na SIC também por indicação do Ivanir Gasparim. Obrigada. Um brinde à parceria, então. Isso, a parceria. Isso aí. Ivanir Gasparim. Primeiramente, eu acho um brinde a todos os que já participaram das entidades, todos eles, né? Muitas pessoas que já não estão mais, aquele quadro, né? Que a gente vai botando uma cruz do lado, né? Mas assim, não só os presidentes, mas todos... E todas aquelas pessoas que de alguma forma fazem um trabalho voluntário. Você imaginou se Caxias do Sul, o Brasil e o mundo não teriam o trabalho de voluntários, né? O que seria de nós? A todos nós. Todos. E aqueles que se dedicam a todos, né?
Com certeza. O meu brinde, ele não pode deixar de seguir essa mesma linha. É um agradecimento. Lá, talvez, na fundação, lá aos 123 anos atrás, quando éramos lá pertencentes à Associação Comercial e Industrial de Caxias do Sul, posteriormente ao seu PASA, que fundou o Cindy Lojas, né? E todos os ex-presidentes que passaram antes de mim, a confiança não somente dos ex-presidentes e do Conselho Superior, mas a confiança de todo o comércio que depositou em cima de mim a missão de conduzir o Cindy Lojas por esses 4 anos que eu estarei na gestão. E também não posso deixar, porque o Cindy Lojas é passado, presente e futuro. E aos jovens que vêm aí atrás de nós, que essa missão no futuro é deles. Então a gente precisa incentivá-los também para que eles toquem essa missão adiante. Um brinde ao legado, então. Obrigado. Um abraço, obrigado. Muito obrigado. E assim a gente vai encerrando aqui nesse clima de comemoração. Vou tomar meu golinho aqui, porque brinda tem que tomar um golinho. Os 70 anos do Cindy Lojas, né? Desejando a vocês todos vida longa, que vocês continuem inspirando como vocês inspiram também, não só o comércio, mas Caxias do Sul, a Serra Gaúcha. Precisamos de lideranças como vocês, que sabem dar as mãos, que podem, né, com certeza contribuir para coisas melhores. Então, um brinde final aqui aos 70 anos do Cindy Lojas. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado aí para quem nos acompanhou. E vai estar à disposição aqui este podcast, o nosso Caxias em Movimento especial dos 70 anos do Cindy Lojas, para você compartilhar com o mundo inteiro, tá bom? Compartilha, comenta e faça parte aí também de todos os nossos canais aqui da X-Play TV. Muito obrigado e até a próxima.